Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Adriano Cunha, estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Já de antemão, peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal. Amém? Vamos estar dando continuidade ao nosso curso de vida cristã. O texto de hoje inicia-se com quem tem sido o seu exemplo. Amém? Vamos ao estudo? Muitas pessoas têm seguido exemplos humanos como fonte de inspiração e modelo de conduta. Muitos seguem exemplos de seus líderes espirituais de uma maneira muito perigosa. Pessoas têm chegado à beira do fanatismo e até da adoração. Existem muitos que chegam ao extremo de assimilar os trejeitos, vozes, sotaques, vestimentas e ideias, por mais nocivas e sejam dos seus líderes. Amém? O homem, embora muitas vezes tenha atitudes maravilhosas, está sujeito a tentações, deslizes, fracassos e outras atitudes lamentáveis. Quando uma pessoa admira um líder de uma maneira excessiva, está sujeita a se decepcionar amargamente, pois o homem é falho. Dá uma lida lá em Marcos 14, do versículo 66 ao 72. Amém? Então, irmãos, tem pessoas que elas querem ser outra pessoa. A grande verdade é essa. Elas olham aquela pessoa, elas admiram, elas têm aquela admiração, elas desviam o seu olhar de Cristo e começam a fixar o seu olhar e a sua fé, a sua esperança em outra pessoa. Irmãos, as pessoas são falhas, as pessoas elas têm dificuldades, têm problemas, têm pecados. Nós não podemos estar investindo a nossa fé, a nossa esperança em outras pessoas. As pessoas têm deslizes, as pessoas têm problemas, as pessoas têm dificuldades e ninguém é perfeito, gente. Todo mundo tem suas dificuldades. Tem gente que começa muito bem, daqui a pouco essa pessoa começa a se desviar, começa a falar um monte de besteira, começa a se encher de soberba. Existe um ditado popular que diz o seguinte: dá poder a alguém, e aí você vai ver quem realmente essa pessoa é. Então, nós não podemos estar firmando a nossa fé ou firmando nossa vida em exemplos humanos. Amém? Porque o ser humano, ele é falho e tem suas dificuldades. E nós temos que entender que as pessoas são humanas. Quando nós entendemos que as pessoas são humanas e são falhas, nós conseguimos até lidar melhor com as suas falhas, com os seus problemas, com as suas dificuldades. Muitas pessoas não suportam o desastre de seus líderes, do seu líder exemplar. O exemplo deste ídolo o seu modelo, né? O ídolo, e se afastam da presença do Senhor, como se Deus fosse culpado por isso. Moisés deixou uma palavra profética em Deuteronômio 18:18, a qual todos nós deveríamos observar. Lê também lá João 1,45. O nosso exemplo deve ser o Senhor Jesus e mais ninguém. Então, todas essas referências apontam para Cristo. Ele tem que ser a nossa referência. Ele tem que ser nosso referencial. Amém? Tem pessoas que têm pessoas como verdadeiros ídolos, né? Só falta fazer um altar para aquela pessoa ali, queimar incenso, coisas parecidas. Então, isso é tirar de Deus a glória que lhe pertence, né? O tentar tirar de Deus a glória que lhe pertence. Isso aí, o último que fez isso, né, teve um fim bem trágico, né? Foi Satanás, que caiu do céu, foi lançado no céu, né? Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um raio. Então não tente, irmão, tirar, ou querer tirar, ou tentar tirar o poder, o lugar de Deus na vida do ser humano, ou o local de Deus em nossos corações, porque isso com certeza vai ser desastroso para a sua vida, amém? Muitos têm usado a passagem de 1 Coríntios 11:1 como pretexto para imitar e tomar como exemplo alguns líderes religiosos. Mas isso é má interpretação da palavra de Deus, pois o mesmo Paulo julgava-se um pecador. Dá uma lida lá em Romanos 7, 17, 18. O que o apóstolo quis dizer em 1 Coríntios, acima citado, é que deveríamos imitar sim, mas a sua atitude de imitar a Cristo. Então, irmãos, você não tem que imitar ninguém, você tem que ser você. Você tem que ter a sua identidade, a sua assinatura, amém? E o seu modo de ser, de viver, de agir.
Você não tem que imitar ninguém. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 1, que você tem que ser imitador dele como ele foi de Cristo. Então, ou seja, ele diz que você tem que imitar a Cristo, ou a atitude dele de imitar a Cristo. Amém? Então você abre teu olho e começa a enxergar as coisas como de fato elas são. Porque senão daqui a pouco aquele teu Deus, né, com D minúsculo, cai e você cai junto. Então nós temos que estar firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Infelizmente, nós vemos um grande crescimento no meio evangélico, de pessoas que têm tendido a uma quase idolatria, né? Eu quero até acrescentar aqui, a uma idolatria de fato, né? Há muitos líderes, cantores, pregadores, etc. Hoje as pessoas não estão preocupadas em ganhar almas para Jesus, e sim em participar de um show. A grande verdade é essa, né? E nada mais. Existem líderes que só conseguem encher as suas igrejas quando chamam pregadores de renome ou grandes cantores. Será que realmente tem alguma valia em encher a igreja de crentes? Com certeza não. A missão da igreja é ganhar os perdidos e não viver de transferência de membros. Marcos 16, 14, 18. Então, irmãos, nós vemos que tem muita igreja hoje que ela não está preocupada em ganhar alma. Ela está preocupada em encher a igreja. Ela está preocupada em números, ela está preocupada em cifras. Né? Ela não está preocupada em ganhar almas. Porque se essa igreja estivesse realmente preocupada em ganhar almas, ela estava indo atrás das almas, né? Como dizia lá o grande doutor T.L. Osborne, né? Conquistando almas onde elas estão. Então, você vai até as almas, você prega, você anuncia, você tem evangelismo, tem formas de ganhar almas que não são somente dentro de quatro paredes, né, fazendo shows e eventos. Não, você tem vários tipos de trabalho que você pode fazer para que você venha ganhar almas para o reino dos céus. Então, igreja também que fica parada dentro do templo, ali é improvável, né, que vá ter um número de pessoas muito grande. Então, vai para a rua, vai pregar, vai anunciar nas esquinas, nas sacadas, nos telhados, né? Assim que Jesus fazia, né? Ele estava no meio da rua lá andando, carregando multidões e não estava sentado no templo lá esperando vir gente, né? Então, tem gente que quer fazer eventos para transferência de membros e transferir membro é transferir problema. Essa é a grande realidade. O consolo para a nossa geração. O que que o Senhor, o consolo para a nossa geração é que o Senhor tem acendido uma luz em meio a essa escuridão. Essa luz é um movimento de grupos familiares, que tem levado a igreja para as casas e tem enchido a igreja de incrédulos e os salvado para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem precisar fazer programas e nem desperdiçar tempo e dinheiro. Aleluia. Atos 2, 42 ao 47. Toda vez que o homem procura seguir a criatura e não o Criador, com certeza termina frustrado, decepcionado. Você quer terminar assim? Leia Êxodo 20, do 4 ao 5. Então, se você quer terminar frustrado, segue o ser humano, né? Se você quer ser vitorioso, segue a Cristo. É fácil. É assim que funciona. Não tem muito mimimi. A grande verdade, irmãos, que existem várias maneiras de se ganhar alma. Uma delas são os grupos familiares, né? Tem igreja que tem grupos familiares, outros chamam de missões dos lares, outros chamam de ponto de pregação e outros trabalhos mais, né? Tem uns que são mais formais, tem outros que são menos formais o trabalho, né? E isso aí existe há muito tempo. O próprio Cristo já fazia isso, nas casas das pessoas, reunia as pessoas ali. Então nós temos que retomar, né, esse trabalho. E lá em Atos também fala que todos os dias no templo e nas casas eles não cansavam de fazer o trabalho ali de anunciar Jesus Cristo como Senhor. Então, que nós não venhamos a nos prender tão somente ao templo, mas que nós venhamos levar a igreja que somos nós, as pessoas que lá precisam. E muitas das vezes a gente se prende aí a uma forma muito formal, né, de evangelho,
E Jesus não era um cara formalzão assim, né? Ele estava em todos os lugares, pregando para todas as pessoas, anunciando o reino dos céus. E nós temos que ter essa visão também de crescimento da igreja. Porque uma igreja que não ganha alma é uma árvore que não é frutífera. E a árvore que não é frutífera, né, que não dá frutos, arranca-se e joga no fogo. Aqui, irmão, vamos estudar outro texto também que fala, no quarto texto, que fala a prosperidade que Jesus ensinou. Amém? A gente fala muito de prosperidade, né? É ruim a pessoa ter prosperidade? É ruim? Não, é bom. É bênção, né? A pessoa tem mais é que ser próspera mesmo. Mas o que a Bíblia entende por prosperidade? O que Jesus entendia por prosperidade? Amém? No mundo em que vivemos de incertezas, crises financeiras, guerras, fome, etc., é difícil não pensar em dinheiro, estabilidade financeira e uma vida economicamente melhor. Mas será que Jesus viveu uma vida financeira próspera segundo os padrões humanos? Né? Existe a prosperidade humana, né? E existe a prosperidade que é espiritual que Cristo ensinou. No trecho das Escrituras que está em Mateus 22, do 15 ao 22, né? Mateus 22, do 15 ao 22, nós vemos nitidamente que Jesus não tinha com ele nenhuma moeda. Mostrai-me a moeda do tributo, né? Jesus estava duro, usando termos práticos. Alguém tem uma moeda aí? E pediu uma moeda para alguém, né? Ele não tinha moeda no bolso. No momento ali ele estava duro. Fazer o quê? Nós, ao lermos as Escrituras com imparcialidade, sem superstições religiosas, o problema, irmão, que nós não podemos ser místicos, nós temos que ser espirituais. Tem gente que não é espiritual, tem gente que é mística, né? É cheio de superstição. E a gente não pode ter isso. Bíblia, quem ama a Bíblia, quem ama a palavra de Deus, não pode ser supersticioso, ele tem que ser verdadeiro, né? Sem superstições religiosas, verdadeiramente, descobrimos coisas espetaculares e reveladoras. Pois a cortina da religião, em muitas vezes, nos impede de enxergar a verdade. Jesus nunca gozou da prosperidade financeira que muitos têm pregado nos dias de hoje. Lê lá Lucas 9, 58. E mesmo assim, ele é o maior tesouro. Lê lá Mateus 13, do 44 ao 46. Né? Então, irmãos, o que é a cortina da religião? Uma pessoa cria uma religião. Aquela pessoa tem seus limites, seus pensamentos, suas visões, suas ideias. Tudo isso é transferido para dentro dessa religião. E essa religião ela cria limites para que você ande dentro daqueles limites. Né? Então a pessoa limita ali, vamos supor aqui, está cá a apostila, tem seus limites, né? Ela tem seus limites. Então ele cria dentro dos seus limites. Agora, Deus não tem limite, né? Deus é infinito, ele é totalmente poderoso e não tem limites. Então o que acontece? Nós não temos que estar presos a limites, como o próprio Cristo falou, a coisas humanas, ou como o próprio Paulo falou, a rudimentos humanos. Nós temos que estar presos à palavra de Deus que liberta, né? Jesus falou, né, gente? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um dos textos mais conhecidos lá em João 8,32, dos textos mais conhecidos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a gente não tem que estar preso a limites humanos pré-estabelecidos, a gente tem que ter essa expansão dentro da verdade, né? Porque senão a gente vai ficar aí como o cão que corre atrás do próprio rabo, não vai conseguir ir para frente. Então, uma coisa interessante é seguir o que a Bíblia diz. Tem gente que não está mais preocupada com o que a Bíblia diz. Está preocupado em seguir os seus próprios parâmetros. Então, isso não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar para o céu é a palavra da verdade. Amém? Vamos lá. Hoje muitos segmentos evangélicos, né? Têm surgido com uma falsa interpretação do sentido bíblico de prosperidade. Como nós já lemos no capítulo 2 deste estudo, a
preocupação primor de Jesus não é o estado político-financeiro do seu povo, mas sim com a sua situação espiritual. Lógico que quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Dá uma lida lá em Mateus 6, 33. Afinal, que coisas são essas? Qual a verdadeira prosperidade? Vamos tomar como base a oração do Pai Nosso, pois é o modelo que todos deveríamos seguir, ou pelo menos todos os cristãos verdadeiros. Vejamos, portanto, vós oreis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Mateus 6, 9 ao 13. Né? Nós vemos, e nos outros evangelhos também, em outros locais, você vê, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso não está na Bíblia, tá? Isso era um costume da igreja primitiva de acrescentar esse fechamento às orações, e não só ao Pai Nosso, mas a todas as orações. Então, isso foi acréscimo do escriba e entrou na Bíblia, mas não é nada demais, é bonito, é bom e é saudável. Não tem problema nenhum você mencionar isso, não. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É muito pequeno de nossa parte nos apegarmos tão somente a bens materiais, quando falamos de prosperidade, pois Jesus, em seu ministério, nunca ensinou que o homem deveria viver em prol da ambição material, e sim da ambição material, e sim que nos acrescentaria o que nos fosse necessário, ou seja, o pão nosso de cada dia. Viver uma vida cristã é viver uma vida de abnegação e fé, pois disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Quando o homem desvia o seu olhar da cruz, então começa a viver uma vida de mentira. Há muitos pregadores, né? Tem que pregar, qualquer um prega. Pregadores hoje que não pregam mais a cruz, e sim os bens materiais. Dizem que venha à minha igreja e receba um carro do ano, um apartamento, etc. Deveria dizer: venha a Cristo e terão a vida eterna. Então, irmãos, se tornou um marketing, né? As pessoas querem fazer um marketing. Vem aqui que você vai receber isso, vem aqui, ali que você vai receber aquilo, coisa e tal. É muito fácil, irmão, muitas vezes, você chegar no meio da multidão e você perguntar se alguém foi abençoado de alguma maneira em determinado trabalho. Por quê? Numa grande multidão, a probabilidade de uma pessoa, quer por ação divina, quer por seu próprio desenvolvimento profissional, quer por as circunstâncias da vida, tenha se dado bem, é gigantesca. Então, é complicado. Não é uma coisa específica que aconteceu, mas são técnicas de marketing que esses cidadãos usam, na verdade. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas ficam falando de prosperidade, eu tenho que ganhar mais. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. A prosperidade de Deus, ela é diferente da visão humana, né? A prosperidade de Deus não é você hoje ganhar R$2.000 e amanhã você começar a ganhar R$5.000. E muitas das vezes tem que pagar um preço para isso. Não. A prosperidade de Deus é você hoje ganhar R$2.000 e viver muito melhor do que uma pessoa que ganha 5, 6, 7 mil reais. Eu já vi isso muitas das vezes, vivo isso na minha realidade, e às vezes você vê que a pessoa está ganhando dinheiro, às vezes a pessoa não tem paz, parece que entra como se fosse um saquetel furado, como a Bíblia diz, que o dinheiro passa e a pessoa toda endividada, toda enrolada, toda problemática, e às vezes você, com aquele pouco, você consegue viver bem, com dignidade, tranquilo, porque o fator Deus é o determinante para a sua vitória, não é o quanto você ganha, é como você gasta. O que a Bíblia fala? Não gaste dinheiro com aquilo que não é pão.
E quando você começa a seguir as diretrizes bíblicas, você começa a ter uma vida diferenciada. Eu tive relatos de amigos que se converteram e eles falaram que a primeira mudança que eles viram assim, significativa foi no bolso. O cara vivia uma vida dissoluta e de repente o cara ganhava muito dinheiro e o cara vivia devendo, todo mundo vivia no vermelho, vivia todo enrolado, pegando empréstimo em banco. De repente o cara se converteu, a vida dele começou a se ajeitar e começou a acontecer prosperidade na sua casa. Eu quero dizer, irmãos, para os irmãos o seguinte, que dinheiro não aceita desaforo. Tem gente que tem um espírito consumista. Será que você precisa de um celular de 10 mil reais, se de repente um de 800, 900 reais já resolve a sua vida? Você é repórter? Você é um investigador? Precisa de um material de altíssima qualidade ali para poder estar desenvolvendo o seu trabalho? Será que você precisa de um carro importado aí de 150 mil, se um carro de 15 mil resolve a sua vida? Você quer um carro de 150 mil para quê? Para andar em buraco? Para enfiar dentro da lama? Para chamar bandido? Para pagar mais IPVA? Para pagar mais seguro? Para que uma peçazinha custe 3, 4 mil, 5 mil? Então, irmãos, tem gente que cria dívida para si, problema para si. Você não precisa disso. Eu costumo dizer o seguinte: se Jesus viesse hoje na Terra, como ele andaria? Será que Jesus teria será que Jesus teria coragem de andar num carro que custa 200 mil? Ou ele teria vergonha? Um monte de gente passando necessidade, passando vento aí. Ou ele teria vergonha? Eu fico vendo uns abençoados aí, rapaz, falando de prosperidade. O cara se endivida até o último fio de cabelo, paga 72 prestação num carro, para ficar andando com um carro novo, zero, bonito, no meio de um monte de gente humilde. Andando com isso aí em Saracuruna, Primavera, Campos Elíseos. Pelo amor de Deus, gente. Por favor. Né? Por favor. Viver é diferente. Viver melhor, viver mais alegre, sair, se divertir, almoçar fora, ter uma alegria, ou botar a vida muitas das vezes em risco. Infelizmente essa bandidagem aí está totalmente cega, né? O cara chega, pensa que você é isso, pensa que você é aquilo, dispara uma arma de repente, seguro, cobre bem, mas não cobre vida. Amém? Vamos lá? Quando uma pessoa se torna membro de uma igreja, por mera ambição material, ela nunca foi crente, pois o Cristo a qual ela foi apresentada não é o Jesus da Bíblia, mas sim uma mera estratégia comercial e nada mais. Dizer que essas igrejas são evangélicas é afrontar a pessoa de Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz, a grande verdade, né? As coisas aí que não são igreja evangélica, pelo amor de Deus. Está ali só para fazer número, juntar gente, e se você não é próspero, se não acontece nada na sua vida, e segundo os métodos deles ali, a visão deles ali, você está em pecado. Entendeu? Não é eles que estão errados, não, é você que está em pecado. As pessoas que estão em tais igrejas buscam não a Cristo, mas as prosperidades materiais. Estão sujeitas a um fracasso iminente, pois quando vierem as provas, elas estarão de volta ao mundo e decepcionadas com a igreja, pois não conheceram o verdadeiro evangelho. Para essas pessoas, eu leria esta passagem, 2 Timóteo 2, do 1 ao 13. Portanto, nós não devemos pensar em bens materiais como uma meta, mas sim como uma consequência natural das nossas vidas. Irmão, se você faz a vontade de Deus, o que está escrito lá em Mateus 6? As demais coisas lhe serão acrescentadas, gente. A Bíblia diz que não vê o justo mendigar o pão. Então, quando você busca Deus e a sua justiça, você pode ter certeza que Deus cuida de você. Deus cuida de você. Amém? Fiquemos com as palavras de conselho de um homem sábio. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, mas dê-me só o pão que me é necessário, para que de farto eu não te negue. E diga, quem é o Senhor? Ou empobrecendo, não venha a furtar e profane o nome de Deus. Provérbios
capítulo 30, versículo 8. Esta é a prosperidade que Jesus ensinou. Leia também Eclesiastes, do 1 ao 13. Então, irmãos, prosperidade que Jesus ensinou, gente, é o nosso pão de cada dia. E é viver, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que você possa meditar sobre isso, que você possa valorizar mais aquilo que você já tem, né? Que você possa utilizar melhor aquilo que você já tem e que você possa valorizar mais o amor, a amizade, a compreensão, né? Você estar com a sua família, estar bem com a sua família, tudo aquilo que é imaterial é mais valioso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo estudo.